Romanos 15, vídeo 2. Então, nessa parte, até o versículo 21, fala do ministério de Paulo. Ele fala assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Quer dizer, a raiz da admoestação mútua, da exortação mútua, é o amor, é a bondade, é o conhecimento da verdade, né? Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, ele está falando do que ele escreveu aqui para os irmãos em Roma, né, com ousadia, para lembrar eles que foi pela graça que ele tem esse ministério, né? E essa graça lhe fez, versículo 16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios. Ele foi chamado apóstolo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Ele tentava de todos os meios, até fazendo da sinagoga uma cabeça de ponte, ele queria alcançar os irmãos, né? A gente viu, né, na oração dele, né, no capítulo 10, o bom desejo do coração dele é para a salvação e a oração. No capítulo 11, ele também fala sobre isso, né? Ele diz que em algum momento ele desejaria ser apartado de Cristo por amor dos irmãos, mas o chamado dele era para os gentios. Isso não significa que o seu chamado seja tão específico que você não possa pregar a mais ninguém. Vamos supor, Deus te chamou para ministrar aos índios, então você não ministra mais ninguém? Não, você prega para todos que você puder. É claro que você vai ter mais poder e autoridade dentro do chamado que Deus te deu. E aí, no caso de Paulo, era ministrar o evangelho de Deus para que os gentios sejam uma oferta agradável a Deus e santificada pelo Espírito Santo. Então, de novo, desde o princípio da carta, ele fala do judeu, do gentio, e como os dois formam um povo, né, e como o evangelho da salvação é para todos. No versículo 17, ele diz: sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Ele se gloriava em Jesus, no chamado dele, né, que Deus lhe deu, porque era de Deus. E aí no versículo 18 ele diz: não ousarei dizer, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras. Então, é incrível, Paulo, né? A simplicidade, a coragem, a humildade dele, né? Ele podia se gloriar em muitas coisas, com muitas revelações e coisas tremendas, né? E ele diz que ele não ia se gloriar, mas só em Cristo. E o objetivo era fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, pela virtude do Espírito de Deus, que Deus usou tremendamente o Paulo em sinais, maravilhas e o poder do Espírito, né? Ressuscitou mortos, curou enfermos, muitas coisas maravilhosas, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Lembra desde o princípio da carta, né? Estamos falando do Evangelho de Deus, do Evangelho acerca do seu Filho, do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho, né? E o meu Evangelho. Então aqui ele cita o Evangelho de Jesus Cristo, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E versículo 20, dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso até é raro hoje, né? Onde Jesus nunca foi nomeado, muito raro. Então, pessoas como Paulo hoje são um fato raro. Ele não queria edificar sobre fundamento alheio.
né? Ele não queria entrar na seara do outro, né? Isso é muito importante, né? Eu aconselho a pastores, pregadores, que não entrem na seara do outro, não entrem na igreja dos outros, não fica aconselhando pessoas que Deus não deu autoridade para você fazê-lo. Você fazendo, você está entrando na seara do outro, né? Porque Deus chamou e fez e aconteceu em uma igreja local, tem presbíteros ou pastores locais que são responsáveis pelo rebanho local, né? E a gente não deve trabalhar sobre o fundamento alheio. E versículo 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Então, de novo, ele cita as escrituras, né? E ele diz que os gentios vão ouvir e vão entender, né? As nações entender sobre Jesus, ficarem espantadas com a gloriosa salvação de Deus. Então, esse ministério de Paulo, ele, em resumo, né, foi sacerdotal, né, porque ele gerou sacerdotes para a glória de Deus. Lembra que todo crente é um sacerdote, né, porque ele vai a Deus e ele leva Deus aos homens, né. Ele não é mediador mais, porque só Jesus é mediador, mas ele leva pessoas a Cristo e traz Cristo para as pessoas. Isso é o trabalho sacerdotal. O ministério de Paulo também, ele foi poderoso, né? Se gloriava em Deus pela obra, né? De levar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho acerca do seu Filho, o meu evangelho, né? Para os gentios, com poder, palavras, obras, revelações. Ele se esforçou muito. Em Gálatas diz que ele trabalhou mais do que todos, não ele mesmo, mas a graça de Deus com ele, né? Eu chamo Paulo de G1. G1, ele com a graça de Deus, né? O ministério de Paulo também foi pioneiro, porque levou o evangelho onde Jesus ainda não tinha sido anunciado. Porque até os confins do mundo, né? E ele diz em algum momento que todos na Ásia ouviram o evangelho, né? Então isso é muito tremendo. E depois do 22 até o final aí do capítulo, ele fala dos planos dele, né? E eu vou falar desses planos aí, né? Entro um pouco nesses planos. Por isso, também muitas vezes tem sido impedido de ter convosco. Mas agora que não tem mais demora nesse sítio, tenho já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, o Paulo tem essa simplicidade de novo, essa humildade, né? E aí ele diz que quer ir à Espanha pregar, não sabe, acho que ele nunca foi. No 25 diz, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Ele estava levando ali a oferta, né, que foi levantada, porque ele explica aí, ó, versículo 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, assim que, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então, eles tinham feito uma coleta, né, para os pobres, né, lá de Jerusalém, e Paulo estava levando e queria levar essa coleta de lá e à Espanha, mas não se consta que ele chegou lá. Hoje em dia, a igreja está muito separada. Igrejas poderosas e igrejas muito simples e muito humildes. Igrejas com grandes
arrecadações, igrejas e líderes e pastores sofrendo muitas necessidades, né? Seria maravilhoso se tivéssemos uma unidade de coração nesse sentido. Por isso, creio firmemente que a grande tribulação será uma oportunidade de Deus de unir o seu povo e a gente se preocupar uns com os outros. Esse Covid é um pequeno exemplo, né? Onde a maioria não está se reunindo e não existe igreja virtual. A igreja tem que se reunir, tem que se encontrar, tem que se beijar, tem que se abraçar, né? Que o Senhor te abençoe.